Princesa, como vimos no vídeo anterior, o texto de 1 de Coríntios 14 e 2, existem algumas interpretações. E de antemão, nós vimos também que a palavra grega para língua, glossa, aparece ali também no texto de 1 de Coríntios 14 e 2. Ou seja, a mesma palavra grega que é usada em Atos para fazer referência a idiomas, Paulo também usa em 1 de Coríntios 14 e 2. Até porque não haveria de usar outra palavra ali, né? Quem foi que escreveu a primeira carta aos Coríntios? Paulo. Ok. Quem foi que escreveu o livro de Atos? Lucas. Pois bem, ambos eram colegas, eram companheiros. Não haveria a possibilidade de Paulo querer ensinar uma coisa em 1 de Coríntios, uma vez que a primeira carta de Coríntios foi escrita antes do livro de Atos, escrita ali por volta do ano 55 e 56 depois de Cristo, sendo que Atos foi escrita aproximadamente no ano 63 depois de Cristo. E eu penso que eles haveriam de se contradizer. Não haveria a possibilidade de Paulo querer ensinar uma coisa na carta aos Coríntios e Lucas depois querer ensinar outra coisa no livro de Atos. Portanto, a mesma palavra grega glossa aparece no texto. Nós vimos também que estranhas não existe. Portanto, o adjetivo estranha é um equívoco de tradução. Ou talvez seja uma outra intenção do tradutor ao colocar estranhas, não é? Mas não estranhas no sentido que os pentecostais atribuem por aí, ok? Nós vimos também algumas interpretações do que seria falar em mistérios ali no texto. Alguns comentaristas dizem que seria no sentido de um falso dom tentando infiltrar-se na igreja de Corinto, e outros entendem que seriam idiomas, mas haveria necessidade de um intérprete. E eu vou dar-lhes a interpretação que penso ser mais coerente, de acordo também com a teologia reformada. O que seria este mistério, princesa? Este mistério, segundo o ensino bíblico e a teologia paulina, nós percebemos exatamente isso, que mistério na linguagem paulina significa tão somente uma verdade que outrora estava oculta, mas agora foi revelada, a saber, Cristo, o Evangelho, a pregação, a mensagem. É exatamente isso que nós vamos verificar. Leia, por exemplo, o texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versos de números 25 ao 27. Por favor. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos Esse de vós mistério, mesmos. olha que interessante, aparece a palavra mistério também. Vai lá. Que venha o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Ok, percebeu que a palavra mistério aí não tem conotação nenhuma com algo misterioso, mas refere-se ao próprio Cristo, ao Evangelho alcançando o mundo gentílico. Olha um outro texto, Paulo também vai usar, mais uma vez, a expressão mistério, na carta aos Romanos, capítulo 16, versos de números 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Percebeu o mistério, mais uma vez, aparece aí no texto e refere-se a Cristo, ao Evangelho. Portanto, em síntese, o que é mistério nos escritos de Paulo? É uma verdade que outrora quando? Na antiga aliança, estava oculto, mas agora quando? Na nova aliança foi revelado. Ou seja, o Evangelho alcançando nós, os gentios. Você leia depois, com mais atenção, para fundamentar um pouquinho mais essa posição, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos de números 7 a 8, a carta aos Efésios, capítulo 1, versos de números 9 ao 10, ainda na carta aos Efésios, capítulo 3, versos de números 3 ao 11, capítulo 5, verso de número 32, capítulo 6, versos de números 19 ao 20, bem como carta aos Colossenses, capítulo 1, versos de números 26 e 27, e também carta aos Colossenses, capítulo 2, verso também de número 2. Estas porções escriturísticas e outras aparece também a palavra mistério, e todas elas referem-se ao próprio Cristo, ao Evangelho. Portanto, em 1 de Coríntios 14, 2, o que é o mistério lá? É algo misterioso? Não. Se pensarmos assim, nós estamos aderindo, não é? E voltando ao velho pensamento dos gnósticos.
Aliás, o movimento do gnosticismo usava muito essa expressão mistério, não é? E, portanto, o mistério não é algo misterioso. Pelo menos na teologia paulina não é. Mistério refere-se ao Evangelho, ao próprio Cristo, ali que estava sendo proclamado entre os crentes na comunidade cristã de Corinto, e, portanto, haveria sim a necessidade de um intérprete, alguém de trazer à lume a revelação que estava sendo trazida com mais clareza, lucidez e assim por diante. Enfim. Nós vamos continuar gravando mais vídeos sobre o dom de línguas, então você fique ligado. Isso aí, tchau! Abraço!